pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Pertencer. E aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo na poesia. A exemplo do que nós fizemos em alguns outros momentos na condução do nosso projeto, essa postagem de hoje também se destina aos alunos dos cursos técnicos integrados em edificações e meio ambiente do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus São João del Rei. Antes de seguir, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, se ainda não for inscrito, e ative o sininho para receber as notificações e sempre ficar por dentro das novidades do projeto. Bom, com relação a essa questão do tempo na poesia, por que hoje vamos tratar disso? A gente tem falado sobre o tempo em diferentes instâncias da linguagem, mas priorizando muitos textos narrativos. E agora a gente está expandindo essa discussão para que alcancemos também outras manifestações e agora especificamente no campo dos gêneros literários, a poesia. A gente já fez no nosso projeto lá no Instagram um post explicando um pouquinho a diferença entre poesia e poema. A gente pode recorrer aqui a uma frase do Paul Eluard que diz que poesia é a linguagem que canta, porque a poesia, desde as suas origens, está profundamente ligada a como soa a linguagem, a uma questão da sonoridade, da música. Para os antigos gregos, né, isso não eram tão bem demarcados esses espaços, era tudo uma coisa só. E ela reproduz, ou ela representa, melhor dizendo, uma técnica de composição. Essa técnica resulta na produção do que nós conhecemos como poemas e pode-se falar de qualquer coisa a partir dessa técnica de poesia. Os antigos gregos romanos falavam sobre agricultura em verso, escrevendo em verso. Falava-se sobre a guerra, escrevendo em verso. Fazia-se toda uma narrativa, que são os poemas épicos. Mas a partir do século XIX, principalmente, a gente vai ver que a poesia passa a ser identificada com mais do que essa técnica, mas ela passa a ser muito identificada com uma questão da subjetividade do seu autor, do eu lírico que se apresenta naqueles poemas. Então, a gente, quando pensa em falar do tempo na poesia e pensando que esse projeto e todo o trabalho que a gente tem desenvolvido, de alguma maneira, se vincula à própria noção de tempo que nós estamos tendo durante a pandemia e que está bastante distorcida, por assim dizer, a poesia nos permite perceber como que o tempo é diferente para cada um de nós e como, às vezes, esse tempo nós não conseguimos identificar a sua passagem no campo da objetividade. E é a poesia, trazendo esse espaço interno, se eu posso dizer assim, é que nos permite fazer essa percepção, nos permite refletir a respeito de como o tempo se configura. E aí hoje, mais até do que fazer grandes discussões teóricas, a gente quer também ler um pouco de poesia, comentar e mostrar na prática como isso se dá. Antes, porém, eu vou fazer uma última menção teórica ao professor Alfredo Bose, no seu livro Ser e o Tempo da Poesia. A referência está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando ele fala justamente dessas diferentes formas com que o poeta se refere à experiência própria e também dos seus contemporâneos. Vou ler um trechinho para vocês. Mesmo quando o poeta fala do seu tempo, da sua experiência de homem de hoje, entre homens de hoje, ele o faz
quando poeta, de um modo que não é o do senso comum, mas de outro, que ficou na memória infinitamente rica da linguagem. Porque, ao fim e ao cabo, essa é a grande riqueza da linguagem, quando nos permite comunicar a experiência humana de uma forma única, de uma forma ímpar. E se tem uma proposta que está muito viva dentro desse projeto, é justamente a linguagem como mecanismo que nos aproxima, que nos faz refletir e que nos faz pertencer. E é por pertencer à espécie humana e sentir o impacto da passagem do tempo que eu gostaria de finalizar o nosso vídeo de hoje fazendo a leitura de 2 poemas para vocês. O primeiro poema que eu vou ler se chama Retrato. É um poema da Cecília Meirelles, da poeta Cecília Meirelles, e vou fazer a leitura dele aqui para nós caminharmos mais um pouquinho no nosso vídeo. Eu não tinha este rosto de hoje assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Esse poema, pessoal, mostra de forma lírica a percepção da passagem do tempo por parte desse eu lírico frente ao espelho. E aí, numa perspectiva em que a gente percebe muita cobrança a respeito da aparência feminina, ela colocar dessa forma, né? Em que espelho ficou perdida a minha face, eu não dei por essa mudança, porque às vezes a gente estava envolvido com N outras questões, não se percebeu essa passagem do tempo, e, no entanto, ela está aí e as marcas do tempo estão carimbadas em nós. Então, esse poema da Cecília é um poema do qual eu, pessoalmente, gosto muito, e quando pensei em falar sobre o tempo na poesia, eu não poderia, de forma alguma, deixar de compartilhar essa leitura com vocês. O outro poema que eu quero ler se chama O Rio do Tempo, da Lia Luft. Ela é uma escritora conhecida muitas vezes por seus textos em prosa, ela publica crônicas que saem na imprensa, mas aqui eu quero trazer um poema dela que fala também do tempo, mas usa uma linguagem metafórica, mostra também que essas percepções do tempo são algo do campo do subjetivo, que precisam ser processadas de forma um pouco mais individualizada, talvez, eu diria, e ela chega a afirmar, e vocês vão ver isso, que o tempo, ao fim e ao cabo, não existe. E com esse poema dela, eu vou encerrar a nossa conversa de hoje. Diz a Lia Luft: O Rio do Tempo. O tempo não existe nem dentro, nem fora. Esses peixes de opala são nomes que nadam na memória, são rostos, são risos, são prantos, são as horas felizes. O tempo não existe, pois tudo continua aqui e cresce, como se arredonda uma árvore pesada de frutos que são peixes, que são nomes de pessoas, são rostos com máscaras. O tempo não existe, sou apenas o aqui e o presente e o atrás disso, como um rio que corre, mas não passa, pois ele é sempre em mim, agora. Então, percebendo e pensando que o tempo é sempre em nós, agora,
Eu gostaria de encerrar esse vídeo agradecendo a atenção de vocês, a companhia no nosso canal e dizer que brevemente estaremos juntos em outros vídeos, participando aqui do projeto Pertencer. Até a próxima, pessoal.